O milionário entrou na ponta dos pés no quarto do bebê, tomando cuidado para não ser notado. Mas ao se aproximar, viu a faxineira fazendo algo tão inesperado e de uma forma tão tocante que ele ficou completamente sem palavras. O frio intenso e uma densa neblina pairavam sobre São Paulo há 3 dias, cobrindo a cidade com um manto branco que abafava todos os sons, exceto um: o choro desesperado vindo do primeiro andar da mansão Antunes. Marcelo passou as mãos pelo rosto cansado, olhando para o relógio. 3 da manhã, de novo. Já haviam-se passado 3 meses desde a morte de Beatriz e o filho dele, ainda chorava todas as noites, como se sentisse o vazio que tomara conta da casa. Nenhuma das babás qualificadas que ele contratara conseguia acalmá-lo. Uma após a outra, elas pediam demissão, deixando-o sozinho em um papel para o qual se sentia completamente despreparado. Marcelo Antunes, o homem que construíra um império tecnológico do zero, que negociara contratos milionários com uma autoconfiança gelada, agora estava indefeso diante da porta do quarto do bebê. No mundo corporativo, ele era conhecido como Marcelo de Ferro, um magnata de vontade inabalável que nunca mostrava fraqueza. Agora, na solidão de sua casa, sentia-se como um menino de um bairro operário do interior que tinha medo do escuro. O choro da criança perfurava o ar com tanta força que Marcelo instintivamente cerrou os punhos. Ele se levantou da poltrona em seu escritório, onde passara mais uma noite em claro sobre os documentos de fusão com uma empresa alemã. Um negócio que poderia salvar sua empresa em declínio após a retirada do principal investidor e que exigia toda a sua atenção. Mas como ele poderia se concentrar se seu próprio filho chorava sem parar? Ele seguiu pelo corredor, seus passos ecoando nas placas de mármore. A casa, que antes pulsava vida por causa de Beatriz, agora lembrava um mausoléu. Seu riso, seu delicado perfume, o jeito como ela dizia o nome dele, tudo havia desaparecido, deixando apenas um vazio e o eco do choro do bebê. Ao chegar ao quarto do bebê, ele parou em frente à porta. Ouviu uma voz suave. Alguém cantava. A melodia era familiar, uma antiga cantiga de ninar brasileira que ele lembrava da infância. Por um momento, pensou que era uma alucinação causada pela falta de sono. Mas o choro realmente havia cessado. Ele empurrou a porta com cuidado e viu uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Ao lado do berço estava uma mulher em um uniforme cinza simples, uma das faxineiras noturnas que seu escritório contratava. Ela segurava seu filho nos braços, embalando-o suavemente e cantarolando a mesma melodia que sua avó Isaura cantava para ele anos atrás, em um pequeno apartamento na periferia. A mulher não o ouviu entrar. Ela estava completamente focada na criança. Seu rosto expressava uma ternura e uma paz que Marcelo não via naquela casa há meses. Seus longos cabelos castanhos estavam presos em uma trança simples, e no brilho da luz noturna, ela parecia uma Madonna de pinturas renascentistas. Pela primeira vez, desde o nascimento do filho, havia silêncio na casa. Não o silêncio da morte, mas o silêncio da paz. A criança dormia tranquilamente, seu pequeno punho cerrado no dedo da mulher. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Marcelo baixinho, tentando não acordar a criança. A mulher estremeceu e se virou abruptamente. Ela tinha grandes olhos verdes, agora cheios de medo. Ele notou que ela não soltou a criança, protegendo-a instintivamente de sua presença repentina. "Me desculpe, Sr. Antunes", sussurrou ela. "Ouvi o choro e não consegui... Qual é o seu nome?" "Sofia. Sofia Almeida." Seus olhares se encontraram e a tensão pairou no ar. Marcelo via em seus olhos uma determinação misturada com apreensão. Não era a reação típica dos funcionários à sua presença. A maioria das pessoas que trabalhavam em sua casa o tratava com uma mistura de respeito e medo. Ela o olhava como um ser humano, não como um empregador.
Há quanto tempo você trabalha aqui? Há 2 semanas, pela empresa de limpeza. Marcelo ajeitou os cabelos e olhou para a criança que dormia tranquilamente. 3 meses de busca, dezenas de candidatas, milhares de reais gastos nas melhores babás da Europa. E a solução estava bem debaixo do seu nariz. Você vai ficar, disse ele, sem pensar nas consequências de sua decisão. Quero que você cuide dele. Sofia olhou para ele com descrença, ainda embalando a criança. Mas eu não sou babá. Eu só faxino. E ainda assim meu filho dorme tranquilamente pela primeira vez em 3 meses. Você vai ficar. Isso não é um pedido. Sofia acordou ao amanhecer em um pequeno quarto no sótão, que Marcelo designou como sua moradia temporária. Pela janela do sótão, ela viu os primeiros raios de sol refletirem no manto branco que cobria os jardins da mansão. Por um momento, ela não conseguia acreditar no que havia acontecido na noite anterior. Ainda ontem, ela era uma faxineira comum que realizava seu trabalho silenciosamente, tentando ser invisível. Agora, ela seria babá do filho de um dos homens mais ricos do Brasil. Era louco, improvável e aterrorizante. Ela se sentou na cama, abraçando os joelhos. Pensou em sua mãe, Dulce, que ainda morava em seu pequeno apartamento modesto. A doença de Alzheimer progredia implacavelmente e Sofia precisava pagar por cuidados médicos particulares. O dinheiro que Antunes oferecia poderia mudar tudo, mas ela estava pronta para tal desafio. A lembrança da noite anterior voltou como uma onda. Quando ela segurou o menininho nos braços, sentiu algo que não experimentava há 2 anos. Um senso de propósito. Ela sabia instintivamente do que a criança precisava. Era uma habilidade que ela desenvolvera ao longo dos anos como professora, antes que tudo desmoronasse. O incidente na escola ainda assombrava seus sonhos. O pequeno Pedro, que caíra de um escorregador durante sua desatenção. Uma perna quebrada, uma experiência traumática, pais furiosos, uma investigação. Embora oficialmente inocentada das acusações, ela nunca conseguiu se perdoar. O dia em que pediu demissão foi o mais difícil de sua vida. Desde então, ela só trabalhava em profissões que não envolviam cuidar de crianças. E agora, o destino colocou em seu caminho um bebê chorando, que ela acalmou tão naturalmente como se fosse seu próprio filho. Ela desceu indo para a cozinha. A casa dos Antunes era impressionante. Tetos altos, pisos de mármore, móveis antigos que pareciam valer uma fortuna. Tudo era perfeito, mas frio. Faltavam vestígios de uma vida familiar normal. Brinquedos espalhados pelo chão, marcas de dedos em superfícies de vidro, risadas ecoando pelas paredes. Na cozinha, ela encontrou Marcelo perto da cafeteira. Ele parecia não ter dormido. Seus cabelos, geralmente perfeitamente arrumados, estavam bagunçados e sua camisa amarrotada. Quando a viu, endireitou-se automaticamente, como se quisesse retomar sua fachada de empresário. "Bom dia", disse ele oficialmente. "Café?" "Obrigada, eu mesma faço", respondeu ela, sentindo-se sem jeito naquela cozinha luxuosa. Por um momento, eles ficaram em silêncio. Sofia se perguntava se ele já havia tomado uma decisão final, ou se a proposta de ontem fora apenas um impulso momentâneo causado pelo cansaço. "Você precisa saber", começou Marcelo sem olhá-la, "que não será fácil. Meu filho, ele reage muito mal a pessoas estranhas. As babás anteriores não aguentavam mais de 1 semana. Por que você está me dizendo isso? Quer desistir?" Marcelo olhou para ela com surpresa. O tom de sua voz não era humilde nem suplicante. Ela estava calma, mas firme. "Não, mas você precisa entender a situação. Desde a morte de minha esposa..." Ele parou, como se pronunciar essas palavras lhe causasse dor. "Ele chora sem parar. Os médicos dizem que é normal, que a criança sente o estresse, mas eu..." "Você também sente", completou Sofia baixinho.
Marcelo franziu a testa, como se essa observação fosse muito pessoal. Isso não importa. O importante é que meu filho precisa de cuidados estáveis. Ofereço a você R$ 20.000 por mês, além de moradia e alimentação. Em troca, espero que esteja disponível 24 horas por dia. Sofia quase engasgou com o café. R$ 20.000 era mais do que ela ganhava em meio ano na empresa de limpeza. É muito generoso, mas não sou uma babá qualificada, não tenho certificados, referências. Você tem algo muito mais valioso, interrompeu Marcelo. Meu filho confia em você. Aos 3 meses, não há muitas coisas que ele possa entender, mas instintivamente sabe quem quer ajudá-lo. Sofia olhou para ele atentamente. Por trás da máscara de empresário bem-sucedido, ela percebeu algo que não esperava ver. O desespero de um pai que não sabia como ajudar o próprio filho. E o que acontecerá quando você encontrar alguém mais adequado? Encontrar? Marcelo riu amargamente. Procurei por 3 meses, agências de toda a Europa, as melhores referências, as mais altas qualificações. Nenhuma delas conseguiu o que você fez em 5 minutos ontem. Foi nesse exato momento que um som familiar veio de cima, o choro de criança. Marcelo automaticamente se encolheu, suas mandíbulas cerradas, e uma expressão de resignação apareceu em seus olhos. Sofia pousou a xícara e, sem dizer uma palavra, subiu. Ela sentiu o olhar dele em suas costas, mas não se virou. Ela sabia que aquilo era um teste, para ela e para o bebê. No quarto, ela encontrou o pequeno vermelho de tanto chorar, agitando os punhos. Ela o pegou suavemente nos braços, virando seu rosto para a janela, por onde entrava a luz da manhã. Ela começou a cantarolar a mesma cantiga de ninar de ontem, balançando-o levemente. Nana, neném, que a cuca vem pegar. A criança gradualmente se acalmou. Sua respiração se regularizou e seu pequeno corpo tenso relaxou. Sofia sentiu seu próprio estresse também se esvair. Aquele era o seu lugar, a sua vocação. Todo o resto eram apenas detalhes. Quando ela se virou, viu Marcelo parado na porta. Ele a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Espanto, alívio ou talvez algo mais. Eu fico, disse ela baixinho. Mas tenho uma condição. Que condição? Perguntou Marcelo, franzindo a testa. Ele não estava acostumado a situações em que alguém lhe impunha condições, especialmente uma pessoa a quem ele oferecia uma proposta tão generosa. Sofia engoliu em seco, ainda segurando a criança nos braços. Ela sabia que o que diria a seguir poderia encerrar aquela conversa antes mesmo que ela realmente começasse. Quero que você esteja presente, não apenas fisicamente, mas realmente presente na vida de seu filho. Isso significa o quê? Significa que não serei uma mãe substituta para uma criança cujo pai a trata como uma obrigação a ser riscada da lista de tarefas de negócios. Marcelo recuou um passo, como se tivesse levado um tapa. Ninguém jamais ousara dizer-lhe algo assim na cara. Como você sabe como eu trato meu próprio filho? Porque eu vejo, respondeu Sofia, sem desviar o olhar. Eu vejo como você fica tenso quando ele chora. Eu vejo como você foge para o trabalho para não ouvir esse choro. E eu entendo isso, realmente entendo, mas... Você não entende nada, interrompeu Marcelo abruptamente. Você não faz ideia do que estou passando. Você tem razão. Eu não sei como é perder uma esposa, mas eu sei como é perder a fé em si mesmo. E eu sei que esse menininho precisa de um pai que não tenha medo dele. As palavras de Sofia pairaram no ar entre eles. Marcelo a olhava com descrença. Desde que Beatriz morrera, todos ao seu redor se comportavam com uma cautela, quase religiosa. Ninguém ousava dizer-lhe a verdade diretamente. Você acha que eu tenho medo dele? Acho que você tem medo de decepcioná-lo, assim como sente que decepcionou a mãe dele. Essas palavras atingiram em cheio. Marcelo sentiu algo se quebrar dentro dele.
Por meses, ele sufocara esses pensamentos, enterrando-os sob pilhas de documentos e negociações. Mas agora, naquele momento, aquela mulher estranha pronunciara em voz alta o que ele tinha medo de admitir até para si mesmo. Beatriz morreu por complicações durante o parto. Se eu estivesse com ela, o que você faria? Faria o parto? Realizaria uma cesariana? Não, mas nada. Às vezes coisas ruins acontecem, sem motivo, sem culpa. Mas a vida continua, e seu filho precisa de um pai que esteja com ele agora, e não de um fantasma que vive no passado. Sofia falava suavemente, mas com firmeza. A criança em seus braços dormia tranquilamente, como se percebesse que aquela conversa dizia respeito ao seu futuro. Marcelo sentou-se pesadamente na poltrona perto da janela. Por um momento, ele não parecia um poderoso empresário, mas um homem perdido que não sabia como conciliar o luto com as obrigações da paternidade. O que você propõe, especificamente? Que você passe pelo menos 1 hora por dia com seu filho. Não ao telefone, não com o laptop, apenas com ele. Isso é impossível. Sua empresa pode sobreviver 1 hora sem você, mas seu filho não pode crescer sem um pai. Marcelo olhou para a criança que dormia. Ele tentou se imaginar sentado com o filho, brincando com ele, alimentando-o. Essas cenas pareciam tão distantes quanto uma viagem a Marte. Não sei como ser pai, admitiu ele baixinho. Ninguém sabe no começo. Mas a gente aprende, dia após dia. E se eu for ruim nisso, você será ruim hoje. Amanhã será um pouco melhor, em 1 semana ainda melhor, e assim por diante. Pela primeira vez em meses, Marcelo sentiu algo que poderia se assemelhar à esperança. Aquela mulher era inteligente e não tinha medo dele. Ela dizia a verdade mesmo que fosse dolorosa. Certo, disse ele finalmente, concordo com sua condição, mas eu também tenho minhas exigências. Diga. Discrição absoluta. O que acontece nesta casa, fica nesta casa. Sem conversas com a imprensa, sem fofocas. Minha família já tem dúvidas sobre minhas habilidades parentais. Sua família? Marcelo suspirou. Meus pais não vivem, mas restam primos, tias, tios. A família Antunes tem suas tradições e expectativas. Eles acham que um pai solteiro não é a melhor solução para uma criança. Um dos meus primos já mencionou algo sobre a possibilidade de assumir a guarda do meu filho. Sofia sentiu seu coração acelerar. Eles podem fazer isso? Teoricamente, sim, se provarem que não sou capaz de fornecer os cuidados adequados à criança. Por isso, tudo precisa ser perfeito, sem falhas, sem escândalos. Entendo. E mais uma coisa, meu filho se chama Davi. Em homenagem ao meu avô, quero que você o chame assim, e não pequeno ou tesouro, ou seja lá como você o chamou ontem. Sofia sorriu levemente. Pela primeira vez naquela conversa, ela notou um tom de ternura em sua voz. Davi é um nome lindo. Ele era um bom homem. Espero que meu filho herde o caráter dele, não o meu. E o que há de errado com seu caráter? Marcelo olhou para ela com surpresa. Por um momento, ele ficou em silêncio, como se estivesse pensando na resposta. Muitas coisas para listar todas. Mas a mais importante é que não sei demonstrar sentimentos. Beatriz sempre me dizia isso, que eu era como uma muralha de gelo. Muralhas podem ser derretidas, disse Sofia baixinho. Por um momento, seus olhares se encontraram. Nos olhos de Marcelo, Sofia percebeu algo que não esperava. Gratidão misturada com o que poderia ser o início da confiança. Quando você pode começar oficialmente? Já comecei, respondeu ela, embalando Davi delicadamente. Mas vou precisar de algumas coisas para a criança e para mim. Claro, faça uma lista. E Sofia? Sim? Obrigado. Pelo que você disse. Ninguém teve a coragem de me dizer isso antes. Sofia assentiu. Ela sentiu que acabara de entrar em um mundo que mudaria sua vida completamente. Mas
Olhando para Davi, que dormia tranquilamente, ela sabia que tomara a decisão certa. Os primeiros dias foram melhores do que qualquer um deles esperava. Davi como que imediatamente aceitou a presença de Sofia. Dormia tranquilamente durante a noite, comia regularmente e seu choro não era mais aquele grito desesperado que por meses dilacerara o coração de Marcelo. Sofia rapidamente estabeleceu a rotina diária. Pela manhã, alimentava Davi, depois caminhadas no jardim, se o tempo permitisse, sonecas à tarde com a janela aberta e banhos à noite, durante os quais cantava antigas cantigas de ninar brasileiras. A casa, que por meses fora cheia de tensão, começou a respirar calma. Marcelo cumpriu sua promessa. Todos os dias, às 7 da noite, aparecia no quarto do bebê, largando o telefone e o laptop. No início, sentava-se apenas ao lado de Sofia, observando-a alimentar o filho ou trocar sua fralda. Seus movimentos eram rígidos, incertos, como se tivesse medo de quebrar algo precioso. Talvez você queira segurá-lo? Sofia sugeriu no quarto dia, estendendo Davi para ele. Marcelo recuou instintivamente. E se eu o derrubar? Eu o pego, respondeu ela com um sorriso calmo. Mas você não o derrubará. Crianças são mais fortes do que parecem. Com hesitação, ele pegou o filho nos braços. Davi parecia tão pequeno, tão frágil em suas grandes mãos. Por um momento, o menino olhou para o pai com grandes olhos azuis, os mesmos de Beatriz, e então sorriu pela primeira vez desde o nascimento. Marcelo sentiu algo em seu peito se quebrar e uma onda de calor se espalhar por todo o seu corpo. Aquele pequeno sorriso valia mais do que todos os contratos que ele havia assinado na vida. Ele está olhando para mim, sussurrou ele com espanto. Você o conhecerá. Você é o pai dele. A partir daquele momento, algo mudou. Marcelo começou a trazer jornais para o quarto do bebê, lendo para Davi artigos de economia como se fossem contos de fadas. Às vezes, Sofia o pegava conversando consigo mesmo, explicando ao filho complexas estratégias de negócios. Entende, Davi, uma fusão é como unir duas famílias. Às vezes funciona, às vezes não. Tudo depende se ambas as partes realmente querem se unir ou se fazem isso apenas por dinheiro. Sofia sorria, ouvindo aquelas estranhas aulas de economia para um bebê de 3 meses. Havia algo de adorável nisso. O poderoso empresário tentando transmitir sabedoria de vida ao seu filho. Certa noite, quando Marcelo estava no trabalho, houve uma visita inesperada. Sofia ouviu a campainha e, ao abrir, viu uma mulher elegante de meia idade, vestida com um casaco caro e um chapéu de pele. Seu olhar era frio e avaliador. Bom dia, senhorita Almeida, não é? Sou Helena Antunes, tia de Marcelo. Gostaria de ver a criança. Sofia sentiu um desconforto instintivo. Algo na maneira como a mulher examinava o interior da casa, seus olhares avaliadores, despertava cautela. Claro, Davi acabou de dormir, mas não tem problema. Serei muito silenciosa. Helena atravessou a casa com um gesto de proprietária, como se já se visse como sua dona. No quarto do bebê, ela parou sobre o berço, observando Davi adormecido. Lindo menino, muito parecido com Beatriz, disse ela, mas não havia calor em sua voz. Que pena que ele crescerá sem a mãe. Ele tem um pai que o ama muito, respondeu Sofia com cautela. Helena olhou para ela com penetração. Marcelo é um bom empresário, mas a paternidade é uma área completamente diferente. Você não acha que a criança seria mais feliz em uma família completa? Com mãe e pai? Sofia entendeu aonde aquela conversa estava indo. Davi tem uma família. Ele tem um pai que está aprendendo a ser um bom pai. Mas de jeito nenhum. Marcelo está absorto no trabalho 24 horas por dia. Ouvi dizer que a empresa tem sérios problemas financeiros. É um ambiente adequado para criar uma criança? Não sei o que a senhora está sugerindo.
Não estou sugerindo nada, minha querida. Estou apenas preocupada com o futuro desta criança. Meu marido e eu não temos filhos. Poderíamos proporcionar a Davi um lar estável, educação nas melhores escolas. Não é minha decisão tomar, interrompeu Sofia. Sou apenas a babá. Claro, claro. Mas você certamente tem influência sobre Marcelo. Você vê todos os dias como ele está exausto, estressado. Isso é justo com a criança? Helena falava com uma voz doce, mas em seus olhos, Sofia percebeu algo frio e calculista. Acho que devemos encerrar esta conversa. O Sr. Antunes estará em casa em breve. Claro, mas pense no que eu disse. Davi merece o melhor. Após a saída de Helena, Sofia ficou com uma sensação desagradável no estômago. Ela sabia que aquilo fora uma graça investigativa, uma tentativa de ver se ela poderia ser usada contra Marcelo. Quando Marcelo chegou ao quarto de Davi à noite, Sofia contou-lhe sobre a visita. Helena esteve aqui? Marcelo ficou tenso imediatamente. O que ela queria? Ela estava sondando o terreno. Acho que ela está procurando maneiras de provar que você não é adequado como pai. Marcelo cerrou as mandíbulas. Aquela mulher nunca me perdoará por ter herdado a maior parte da empresa, mais do que o marido dela. Agora, ela vê uma chance de assumir o controle da família. O que podemos fazer? Marcelo olhou para ela com surpresa. Ela disse, podemos. Não, você pode. Sermos perfeitos. Não dar a eles munição para atacar. Isso significa o quê? Significa que, de agora em diante, cada movimento nosso será observado. Davi deve estar saudável, feliz e bem cuidado. A casa deve funcionar sem problemas. E você, eu tenho que provar que posso ser um bom pai. Sofia colocou a mão no ombro dele. Você já é. Eu vi como você olha para ele, como você sorri quando ele sorri. Não é uma questão de provar nada, é uma questão de ser você mesmo. Marcelo olhou para Davi adormecido. Na luz fraca do abajur, seu rosto expressava uma determinação misturada com ternura. Ninguém vai tirá-lo de mim, disse ele baixinho, mas com tanta força na voz que Sofia não tinha dúvidas. Ele lutaria por seu filho até o fim. Mas ela também sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Um mês se passou desde a visita de Helena, e a vida na mansão Antunes havia adquirido um ritmo que Marcelo não experimentava desde a morte de Beatriz. Davi crescia rapidamente, seus sorrisos se tornavam mais frequentes, e os choros noturnos eram coisa do passado. Mas o que mais mudava era o próprio Marcelo. Sofia observava essa transformação com fascínio. O homem que inicialmente temia pegar o próprio filho nos braços, agora todas as manhãs dava uma olhada no quarto do bebê antes de sair para o trabalho. As horas noturnas passadas com Davi tornaram-se um tempo sagrado, durante o qual todos os telefones ficavam silenciosos. Em uma noite de março, quando a neblina deu lugar aos primeiros sinais da primavera, Sofia encontrou Marcelo dormindo na poltrona ao lado do berço de Davi. A criança dormia tranquilamente e o pai tinha no rosto uma expressão de paz que Sofia nunca havia visto nele. Naquele momento, ele não parecia um empresário implacável, mas um homem comum que, após um dia difícil, encontrava descanso na presença de seu filho. Ela não queria acordá-lo, mas Marcelo abriu os olhos como se sentisse sua presença. Desculpe, sussurrou ele. Adormeci. Não tem problema. Dia longo? Marcelo assentiu, esfregando os olhos cansados. As negociações com os alemães estão ficando cada vez mais difíceis. Eles têm dúvidas sobre a estabilidade da minha situação pessoal. Sofia sentou-se na outra poltrona. É por causa do que dizem sobre você na imprensa? Nas últimas semanas, a imprensa de negócios cada vez mais especulava sobre a capacidade de Marcelo de gerenciar a empresa
após a perda da esposa. Os artigos eram escritos com cautela, mas sugeriam que um pai solteiro poderia não ter o tempo ou a concentração necessários para liderar uma grande corporação. Parcialmente. Mas não é só a imprensa. A concorrência espalha rumores de que estou emocionalmente instável, que eu deveria me concentrar na família e entregar a empresa a alguém mais competente. Alguém como Helena? Ou o marido dela, Renato. Oficialmente, ele é apenas o advogado da família, mas tem ambições muito maiores. Sofia viu o cansaço em seus olhos. Marcelo carregava nos ombros não apenas o luto e as novas responsabilidades paternas, mas também a pressão de todo um império de negócios. E se você se permitisse descansar, tirasse uma licença, passasse mais tempo com Davi? Marcelo balançou a cabeça. Isso apenas confirmaria as teorias deles. Preciso mostrar que estou mais forte do que nunca. Mas você está? A pergunta pairou no ar. Marcelo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o filho adormecido. Não sei. Às vezes, sinto como se estivesse vivendo uma vida dupla. No trabalho, preciso ser de ferro, implacável, frio. E aqui você pode ser apenas um pai. É uma sensação estranha. Por anos, pensei que o sucesso era a única coisa que importava. E agora, quando olho para ele, todos esses contratos, fusões, aquisições, parecem tão pequenos. Sofia sentiu um calor se espalhar em seu peito. Aquela conversa era a mais pessoal que eles haviam tido até então. Talvez seja um sinal de que você está mudando como pessoa. Marcelo olhou para ela atentamente. E você? Além de cuidar do meu filho, você tem planos ou sonhos próprios? Essa pergunta surpreendeu Sofia. Por meses, ela se concentrara totalmente em Davi e suas necessidades. Ela não havia pensado em seus próprios desejos. Não sei. Uma vez, eu queria ser a melhor professora do Brasil. Sonhava com minha própria escola, em ajudar as crianças a descobrir o mundo. E por que você parou de ensinar? De verdade? Sofia hesitou. Até então, ela não havia contado a ninguém a verdade completa sobre aquele dia. Havia um menino, Pedro, muito vivo, curioso. Durante o recreio, ele subiu em um escorregador alto no parquinho. Eu deveria tê-lo observado, mas estava conversando com outra professora sobre os problemas de uma das crianças. Só por um momento, desviei a atenção. A voz dela tremia. Ele caiu. Quebrou a perna em 2 lugares. Os pais me acusaram de negligência. A investigação durou meses. Fui inocentada das acusações, mas você não se perdoou. Como eu poderia? Aquele menino ainda manca até hoje, por minha culpa. Marcelo se levantou e se aproximou dela. A proximidade dele era inesperada, mas não desagradável. Você já pensou que talvez tenha sido um acidente? Que crianças caem porque é da natureza delas? Que você não pode ter olhos em todos os lugares 24 horas por dia? Isso não justifica, Sofia, disse ele pronunciando o nome dela tão suavemente pela primeira vez. Olhe para mim. Ela levantou o olhar. Os olhos dele eram escuros, cheios de compreensão. Aquele menino manca, mas vive. Tem uma família que o ama. Provavelmente nem se lembra mais do acidente. E você, por 2 anos, se pune por um momento de desatenção que pode acontecer com qualquer um. Mas eu era responsável. Sim, você era. E assumiu essa responsabilidade. Você passou por uma investigação, fez de tudo para descobrir se realmente foi sua culpa. E quando se descobriu que não, você ainda se pune. Isso não é justiça, isso é tortura. Sofia sentiu as lágrimas virem aos olhos. Ninguém jamais lhe dissera algo assim. Todos ao seu redor a acusavam ou sentiam pena dela, mas ninguém tentou mostrar-lhe outra perspectiva. Sabe o que é o pior? Sussurrou ela. O quê? Que apesar de tudo eu amo crianças. Quando estou com Davi, me sinto completa pela primeira vez em 2 anos.
mas ainda tenho medo de decepcionar alguém novamente. Marcelo tocou suavemente a mão dela. O que você sente por Davi não é por acaso. Você tem um dom, um instinto. Você vê o que ele precisa, antes mesmo que ele saiba. É uma habilidade rara. Como você sabe? Porque eu vejo como ele reage a você. Como ele se acalma quando você canta. Como ele sorri ao ouvir sua voz. Não se aprende isso em livros. Ou se tem, ou não se tem. As mãos deles estavam agora entrelaçadas. Sofia sentiu o calor da pele dele, a solidez de sua presença. Pela primeira vez em meses, ela não se sentia sozinha com seus demônios. Naquele momento, Davi se mexeu no sono, emitindo um som suave. Ambos se viraram automaticamente para ele, as mãos ainda unidas. Nesse pequeno gesto havia a preocupação que os unia. A preocupação com a mesma criança, com o mesmo futuro. Sofia, sussurrou Marcelo. Sim, mas antes que ele pudesse terminar de pensar, a campainha tocou. A essa hora, Marcelo olhou para o relógio. Eram quase 10 da noite. Fique aqui, disse ele soltando a mão dela. Mas Sofia já sabia que aquele momento de intimidade, aquele primeiro passo para algo mais, acabara de terminar. E ela tinha um pressentimento de que o que esperava atrás da porta poderia mudar para sempre a delicada relação que estavam construindo. Atrás da porta estava Renato Marcondes, com 2 homens de terno. Seu rosto expressava uma falsa preocupação, mas os olhos eram frios e calculistas. Marcelo imediatamente sentiu que aquilo não era uma visita casual. Renato, o que você faz aqui a esta hora? Marcelo, meu velho amigo, podemos conversar? É importante. Relutantemente, ele os deixou entrar na sala. Renato sentou-se sem ser convidado. Seus acompanhantes permaneceram de pé. Claramente, não estavam ali como convidados, mas como testemunhas. Quem são esses senhores? São Marcos Siqueira e Tiago Almeida do Serviço Social, disse Renato, fingindo que era a coisa mais normal do mundo. Vieram verificar as condições em que seu filho está sendo criado. Marcelo sentiu o sangue gelar nas veias. Com base em quê? Com base em uma denúncia anônima sobre potencial negligência infantil. Alguém preocupado com sua situação? Anônima? Marcelo mal conseguia conter a raiva. Helena está por trás disso? Não acuse ninguém sem provas. Apenas cumprimos nossas obrigações. Onde está a criança? Sofia apareceu no topo da escada, segurando Davi nos braços. O menininho já estava acordado e olhava curiosamente para as pessoas estranhas na casa. Esta é a babá? Perguntou um dos funcionários, anotando algo em seu bloco. A senhora Almeida trabalha conosco há 2 meses, respondeu Marcelo tenso. Quais são as suas qualificações? Sofia desceu as escadas, ainda segurando Davi. A criança não chorava, mas sentia a tensão no ar. Tenho ensino superior, disse ela calmamente. Em qual área? Ela hesitou por um momento. Psicologia. Aquilo não era uma mentira completa, mas também não era toda a verdade. Marcelo olhou para ela com surpresa. Podemos ver o quarto da criança? Sugeriu o segundo funcionário. Durante a próxima meia hora, os homens verificaram tudo minuciosamente. O berço, os brinquedos, a limpeza dos cômodos, a geladeira, o kit de primeiros socorros. Tiraram fotos, fizeram anotações, fizeram perguntas. Davi se comportou exemplarmente sorrindo para Sofia e permitindo ser examinado calmamente. A criança parece saudável e contente, admitiu um dos inspetores finalmente. Mas ainda há perguntas sobre a estabilidade desta situação, interveio Renato. Marcelo, não há vergonha em admitir que você precisa de ajuda. A paternidade solo é um enorme desafio. Estou me virando. Sério? E a empresa? Ouvi dizer que você tem problemas com os investidores alemães.
Marcelo cerrou as mandíbulas. Renato estava intencionalmente tocando nos tópicos mais dolorosos na frente de estranhos. Minha situação de negócios não afeta os cuidados com meu filho, mas afeta sua disponibilidade, sua estabilidade emocional, sua capacidade de garantir a ele um futuro seguro. Renato, já chega, interrompeu Sofia. O Sr. Antunes é um pai maravilhoso. Eu vejo isso todos os dias. Todos olharam para ela com surpresa. A voz dela era calma, mas firme. Você pode documentar isso? Perguntou um dos funcionários. Posso dizer que Davi é amado, bem cuidado e se desenvolve normalmente. Qualquer médico confirmará isso. E o Sr. Antunes, apesar de um período difícil na vida, dedica tempo ao filho todos os dias. Não conheço muitos pais que seriam tão dedicados. Renato franziu a testa. Aquela garota não era uma vítima tão fácil quanto ele esperava. Quanto Marcelo paga a você? Perguntou ele diretamente. Renato. Marcelo se levantou abruptamente. É uma pergunta legal. Se ele a paga muito acima da média do mercado, isso pode sugerir uma tentativa de comprar lealdade. 20 mil reais por mês, disse Sofia calmamente, além de moradia e alimentação. Os funcionários trocaram olhares significativos. Aquilo era de fato um salário muito generoso para uma babá. É muito dinheiro para cuidar de uma única criança, afirmou um deles. É um salário justo por cuidados 24 horas por dia com uma criança que perdeu a mãe, respondeu Sofia. E por ajudar o pai a aprender a paternidade. Aprender a paternidade? Renato apanhou a frase. Então vocês admitem que Marcelo não sabia como ser pai. Nenhum homem nasce com esse conhecimento, respondeu Sofia. Mas o Sr. Antunes aprende rápido e ama seu filho incondicionalmente. Davi, como que para confirmar suas palavras, estendeu os braços em direção ao pai. Marcelo o pegou instintivamente e a criança se aninhou nele com confiança. Vemos que a criança é bem tratada, disse o funcionário mais velho finalmente, mas teremos que redigir um relatório e encaminhá-lo para análise posterior. Quanto tempo isso levará? Perguntou Marcelo. 2, talvez 3 semanas. Após a saída dos funcionários, Marcelo e Sofia ficaram sozinhos na sala. Renato se despediu com falsas garantias de que tudo ficaria bem, mas sua expressão satisfeita dizia outra coisa. Psicologia? Perguntou Marcelo quando ficaram sozinhos. Sofia suspirou. Psicologia infantil era minha área complementar nos estudos de pedagogia. Não menti, mas também não contei toda a verdade. Por que você não mencionou isso antes? Porque eu tinha medo de que você pensasse que eu era metida a sabe-tudo. Que eu tentaria controlar tudo, analisar cada movimento seu como pai. Marcelo olhou para ela atentamente. Ou talvez você simplesmente tivesse medo que eu descobrisse a verdade sobre por que você realmente largou o ensino. Sofia sentiu o estômago revirar. O que você está dizendo? Vou verificar seu passado, Sofia. Preciso. Depois do que aconteceu hoje, não posso me permitir surpresas. Renato e sua gente procurarão qualquer motivo para tirar Davi de mim. Marcelo, Me diga a verdade. Agora, por que você realmente parou de trabalhar na escola? Em sua voz, não havia mais o calor da conversa anterior. Era a voz de um empresário que se preparava para o pior. Sofia olhou para Davi em seus braços. Aquela, em criança, havia se tornado o centro de seu mundo. Ela não podia perdê-lo, mas ela deveria arriscar a verdade. Sofia, ela levantou o olhar. Nos olhos dele, ela viu desconfiança misturada com uma súplica para que ela provasse que podia confiar nela. Certo, sussurrou ela. Eu vou te contar tudo, mas talvez seja mais fácil se você mesmo verificar. Meu sobrenome é Almeida, mas não é meu verdadeiro sobrenome. Marcelo piscou. Como assim? Mudei-o legalmente há 2 anos. Antes eu me chamava Ribeiro, Sofia Ribeiro. Se você verificar esse nome no contexto do acidente,
Na escola municipal, Caminhos do Saber, em São Paulo, você saberá tudo. A voz dela tremia. Naquele momento, ela sentiu que estava assinando a sentença de sua própria felicidade. Mas Davi merecia a verdade. E Marcelo também. Nos 3 dias seguintes, Marcelo não falou com Sofia mais do que o necessário. Seu detetive particular trabalhava para verificar o passado dela, e a atmosfera na casa tornou-se tensa como uma corda. Sofia cumpria suas obrigações com uma precisão robótica, mas a alegria que irradiava ainda uma semana antes havia desaparecido. Davi percebeu a mudança. Chorava mais frequentemente, recusou um almoço e não queria sorrir quando o pai tentava brincar com ele. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Marcelo encontrou Sofia à noite no jardim, em um pequeno banco debaixo de um velho carvalho. Ela usava um suéter quente e observava os primeiros sinais da primavera, pequenos brotos nos galhos que haviam sobrevivido ao inverno. Recebi o relatório, disse ele, sentando-se ao lado dela. Sofia não se virou, mas ele viu seu corpo se enrijecer. E então, o acidente na escola realmente aconteceu. O menino se chamava Pedro da Costa, tinha 6 anos. Quebrou a perna esquerda em 2 lugares, após cair de um brinquedo de 1,20 m de altura. A voz de Marcelo era impassível, como se estivesse lendo um relatório financeiro. A investigação, conduzida pela Secretaria de Educação e pela polícia, durou 4 meses. Você foi inocentada das acusações criminais, mas os pais da criança entraram com um processo civil por indenização. Sofia finalmente olhou para ele. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Continue. Você perdeu o processo. O tribunal considerou que o cuidador deveria ter controle visual constante sobre as crianças durante as brincadeiras ao ar livre. Você teve que pagar R$100 mil de indenização, dos quais uma parte foi para a reabilitação dele e o resto para os advogados, acrescentou ela baixinho. Era tudo o que você tinha? Era tudo o que minha família tinha. Minha mãe vendeu o apartamento dos meus avós para me ajudar a pagar. Ela ficou com um kitnet modesto, onde mora até hoje. Marcelo ficou em silêncio por um momento. Mas não é só isso, não é? Sofia fechou os olhos. Não. Eu verifiquei mais a fundo. 3 meses após o acidente, a escola foi alvo de uma investigação sobre irregularidades financeiras. O diretor e seu vice foram acusados de desviar fundos destinados à modernização do parquinho. Aqueles brinquedos de onde Pedro caiu estavam com defeito há 2 anos, mas ninguém os substituiu porque o dinheiro foi destinado a outros fins. Sofia abriu os olhos e olhou para ele com espanto. Como? A investigação financeira foi arquivada por prescrição, mas os autos estão disponíveis. Aqueles brinquedos eram um perigo mascarado. Sabíamos do problema, mas foi dito aos professores para simplesmente terem mais cuidado com as crianças. Pela primeira vez, em dias, Marcelo viu em seus olhos algo mais do que resignação. Isso significa que você foi um bode expiatório pelas fraudes de outra pessoa. Você pagou pelos erros de outras pessoas e os pais de Pedro provavelmente nunca souberam disso. Sofia cobriu o rosto com as mãos. Mas se eu não tivesse desviado a atenção... Se você não tivesse desviado a atenção, talvez ele caísse no dia seguinte, ou em uma semana. Aqueles brinquedos eram perigosos. Mais cedo ou mais tarde alguém se machucaria. Mas talvez não precisasse ser o Pedro. Marcelo gentilmente removeu as mãos dela do rosto. Sofia, me escute. Por 3 dias pensei que você tinha mentido para mim, que talvez você fosse alguém em quem eu não deveria confiar com meu filho. Mas a verdade é que você foi usada por um sistema que deveria protegê-la. Por que você está me dizendo isso? Porque Davi chorou por 2 horas hoje. Não quis comer, não quis brincar. E quando o peguei nos braços, ele olhava para a porta, como se esperasse alguém. Ele estava esperando por você.
Lágrimas vieram aos olhos de Sofia. Ele sente. Só falta, continuou Marcelo, e eu também. Você também? Esses 3 dias foram um teste para ver se eu conseguiria ser pai sem sua ajuda. E sabe o quê? Eu consigo, mas não quero estar sozinho. Não quero que Davi tenha apenas a mim. Sofia olhou para ele com descrença. Mas eu menti. Você escondeu uma verdade dolorosa. Isso é algo completamente diferente. E o nome sob o qual você vive realmente importa. Isso muda o fato de que meu filho a ama, que você é a melhor babá que ele já teve. Renato e Helena usarão isso contra você. Marcelo sorriu pela primeira vez em dias. Talvez sim, ou talvez eu use isso contra eles. Não entendo. Renato queria muito encontrar alguma mancha em sua história. E encontrou. A história de uma jovem professora que se tornou bode expiatório pela corrupção de outros. E então, em vez de se esconder atrás do dinheiro dos pais ou de advogados, ela assumiu total responsabilidade e pagou cada centavo da indenização. Essa não é uma história comprometedora. Essa é uma história de caráter. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Volte para casa. Davi está esperando. Enquanto voltavam para a mansão, Sofia sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Mas ela sabia que aquilo não era o fim dos problemas deles. Marcelo? Sim? E a inspeção do serviço social? Ele parou e olhou para ela seriamente. Isso também já verifiquei. Renato não agiu sozinho. Helena convenceu 3 membros da família a fazerem uma declaração oficial sobre suas dúvidas quanto à minha capacidade parental. Tenho 2 semanas para provar que são acusações infundadas. E como você fará isso? Ainda não sei, mas tenho um plano e precisarei da sua ajuda. Eles estavam agora na porta da casa. As luzes estavam acesas nas janelas e de cima vinha um som suave de Davi. Não um choro, mas como um som de quem estava interessado em algo. Sofia? Sim? Desculpe por esses 3 dias. Eu não deveria ter te tratado assim. Você tinha o direito de verificar meu passado. Eu tinha o direito de te perguntar a verdade. E, em vez disso, fugi para a paranoia e as suspeitas. Não foi justo. Sofia sorriu. Pela primeira vez em dias. Todos nós cometemos erros. Sim. Mas vou tentar não cometer outro. Estamos juntos nisso tudo, Sofia. Você, eu e Davi. E ninguém vai nos separar. Quando entraram em casa, Davi imediatamente começou a agitar os bracinhos ao ver Sofia. Seu sorriso era tão brilhante que parecia iluminar todo o cômodo. Viu? Sussurrou Marcelo. Eu sabia que ele estava esperando por você. Mas ambos sabiam que aquilo era apenas um momento de calma antes da verdadeira tempestade. Renato e Helena certamente ainda não haviam dito a última palavra. A primavera chegava, devagar, mas inexoravelmente. São Paulo se desprendia da letargia do frio e no jardim da mansão Antunes as primeiras tulipas rompiam a terra escura. Davi já tinha 5 meses e começava a sentar-se com apoio, seu riso ressoando cada vez mais nos cômodos da casa. Apesar da aparente tranquilidade, a tensão no ar era palpável. Marcelo saía para o trabalho todos os dias com a determinação de um guerreiro se preparando para a batalha. As negociações com os parceiros alemães ganhavam ritmo, mas cada decisão era analisada sob a ótica de como poderia afetar o processo do serviço social. Sofia percebeu o quanto Marcelo havia mudado. O homem que antes era confiante, até a arrogância, agora ponderava cada gesto, cada palavra, com medo de dar munição aos adversários. Você está pensando em algo, disse ela em uma noite de abril, encontrando-o no escritório curvado sobre documentos. Marcelo levantou o olhar. O cansaço estava estampado em seu rosto. Recebi uma mensagem do advogado que representa a comissão familiar.
querem realizar uma audiência oficial na próxima semana. E o que isso significa? Significa que farão perguntas sobre todos os aspectos da minha vida, sobre você, sobre nosso relacionamento, sobre se sou estável psicologicamente e financeiramente. Sofia se aproximou. Davi dormia no andar de cima, e na casa pairava aquele silêncio peculiar da noite, que permitia conversas francas. Você está preocupado com isso? Marcelo riu amargamente. Preocupado? Sofia, eles têm o direito de tirar meu filho de mim. Podem decidir que um pai solteiro com problemas na empresa não é um ambiente adequado para a criança. Mas isso não é verdade. Davi está feliz, saudável. Isso pode não ser suficiente. Renato é um advogado muito bom. Sabe como apresentar os fatos de uma maneira que me desfavoreça. Sofia sentou-se na beirada da mesa dele. Então talvez nós também possamos apresentar os fatos a nosso favor? Como? Vamos mostrar a eles uma família de verdade. Não fotos perfeitas de sessões de fotos, nem relatórios estéreis. A vida real. Marcelo olhou para ela com interesse. O que você tem em mente? Amanhã é sábado. Vamos levar Davi para passear no Parque do Ibirapuera. Deixe que vejam um pai alimentando os patos com seu filho. Deixe que vejam como Davi reage à sua voz, como ele sorri quando você o pega nos braços. Você acha que eles nos estão seguindo? Tenho certeza. Renato não deixa nada ao acaso. Marcelo assentiu lentamente. Pode ser uma boa ideia. Mas e se eles nos virem juntos? Não vão sugerir que há algo mais entre nós do que uma relação empregado-empregador. A pergunta pairou no ar. Nas últimas semanas, o relacionamento deles realmente se aprofundara além dos limites profissionais. As conversas diárias no jantar, as noites passadas juntos com Davi, os momentos em que as mãos deles se encontravam acidentalmente. E há algo mais entre nós? Perguntou Sofia baixinho. Marcelo se levantou e foi até a janela. Através do vidro, ele via o jardim, onde as árvores frutíferas em flor formavam uma nuvem branca sob o luar. Não sei, respondeu ele sinceramente. Sei que quando você não está aqui, a casa parece vazia. Sei que quando você ri, Davi também ri. Sei que quando olho para vocês dois... Ele parou. O que então? Então penso no futuro, pela primeira vez desde a morte de Beatriz. Sofia se aproximou dele. Eles estavam agora lado a lado, olhando pela janela para a mesma vista, mas cada um pensando em algo diferente. Isso é errado? Pensar no futuro? Não sei. Às vezes sinto como se estivesse traindo a memória de Beatriz, como se pensar em você fosse uma traição ao que tivemos. E como era o casamento de vocês? Essa pergunta surpreendeu Marcelo. Ninguém nunca lhe perguntara isso. Correto. Calmo. Beatriz era uma boa esposa. Eu tentei ser um bom marido. Mas estávamos apaixonados. Havia entre nós o que há agora. Ele novamente não terminou. O que há agora? Sussurrou Sofia. Marcelo se virou para olhá-la. No crepúsculo do escritório, os olhos dela pareciam maiores, mais brilhantes. Agora sinto algo que não sentia há anos, talvez nunca. Os rostos deles estavam agora muito próximos. Sofia sentiu a respiração dele, o cheiro de sua colônia misturado com o cansaço de um longo dia. Marcelo, eu sei, é complicado. Não é o momento certo. Isso pode estragar tudo. Mas apesar dessas palavras, ele não se afastou. E ela também não. E se não estragar? Perguntou ela. E se estragar tudo? Naquele momento, um som suave veio de cima. Davi estava acordando. O momento de intimidade se desfez como uma bolha de sabão. Eu vou até ele, disse Sofia, mas Marcelo segurou a mão dela. Eu vou, é a minha vez. Quando ele saiu do escritório, Sofia ficou sozinha com seus pensamentos. Lá fora, São Paulo vivia sua vida, inconsciente do pequeno drama que se desenrolava em um dos bairros mais caros da cidade.
Teria ela o direito de sonhar com um futuro com um homem que ainda carregava no coração a memória da esposa falecida? Davi poderia ter uma mãe que começou como uma simples babá? E a pergunta mais importante, os sentimentos deles sobreviveriam ao que estava por vir? A audiência aconteceu em uma sala de conferências estéril no centro de São Paulo. Marcelo sentou-se em frente a 3 funcionários, Renato e 2 membros da família Antunes, Helena e seu marido Renato. A atmosfera era gélida. Senhor Antunes, começou a presidente da comissão, poderia descrever seu dia típico com a criança? Marcelo respondeu calmamente, precisamente. Descreveu as visitas matinais ao quarto de Davi, os banhos noturnos, os passeios de fim de semana. Mas sentia que cada palavra sua era analisada, armadilhas eram procuradas. E a senhora Almeida, interveio Renato. Qual é o papel dela em tudo isso? Ela é a babá do meu filho. Apenas a babá, mora em sua casa, recebe um salário excepcionalmente alto. Ela recebe uma remuneração justa por um trabalho profissional. Você não acha que para uma criança que perdeu a mãe, acostumar-se com uma figura materna substituta e depois a sua eventual perda poderia ser traumático? A pergunta a atingiu em cheio. Marcelo ficou em silêncio por um momento. Meu filho precisa de cuidados estáveis. Sofia, a senhora Almeida os proporciona. Mas o que acontecerá quando você encontrar uma esposa? Quando você quiser formar uma família de verdade? Perguntou Helena com falsa preocupação. Meu filho tem uma família, ele me tem. Isso é suficiente? Continuou ela. Uma criança precisa de uma mãe de verdade, não uma babá contratada. A senhora Almeida não é contratada. Claro que sim, interrompeu Renato. Você a paga por serviços. Essa é a definição de mão de obra contratada. Marcelo sentiu a raiva crescer em seu peito. Eles sabiam exatamente onde atacar. Ao mesmo tempo, Sofia passeava com Davi no parque do Ibirapuera. O menino estava no carrinho, estendendo os bracinhos para os pássaros e rindo quando os patos se aproximavam da margem. Ela estava ciente de que estavam sendo observados. Um homem de sobretudo os fotografava de longe. Isso não a incomodava. Pelo contrário, ela queria que vissem a verdade. Davi era feliz, saudável, amado. Ela sentou-se em um banco e o pegou no colo. O menino imediatamente se aninhou nela, seus pequenos dedos segurando os longos cabelos dela. Sabe de uma coisa, meu pequeno? Sussurrou ela para ele. Seu pai está lutando por você agora. E nós também precisamos lutar. Davi olhou para ela com seus grandes olhos azuis, como se entendesse a importância do momento. Enquanto isso, na sala de audiências, a atmosfera ficava mais densa. Verificamos o histórico da senhora Almeida, disse a presidente. Mudança de sobrenome, problemas no emprego anterior, que não foram culpa dela, interrompeu Marcelo. Mas mostram um certo padrão, continuou Renato. Fuga de responsabilidade, ocultação da verdade, ocultação de um passado doloroso, corrigiu Marcelo. Isso é algo completamente diferente. O senhor realmente acredita que uma pessoa com tal passado é a melhor escolha para cuidar de seu único filho? Marcelo se levantou abruptamente. Acredito que uma pessoa que passou por dificuldades e saiu delas mais forte, que é capaz de amar o filho alheio como se fosse seu, que... Ele parou, percebendo o que acabara de dizer. Que é capaz de amar? Apanhou Helena com um sorriso triunfante. Essa é uma formulação muito interessante, Marcelo. Não nesse sentido. Em que sentido, então? O senhor tem um relacionamento afetivo com sua babá. A sala ficou em silêncio. Essa era a pergunta que todos esperavam. Marcelo olhou para todos os presentes. Nos olhos deles, ele via um cálculo frio, a prontidão para usar cada palavra dele contra ele. Respeito a senhora Almeida como profissional e como pessoa que ama meu filho. Isso não responde à minha pergunta.
Porque não é a pergunta certa. Meus sentimentos particulares não afetam se sou um bom pai. Mas afetam, interveio Renato. Se você se envolve emocionalmente com uma pessoa que pode partir a qualquer momento, se você constrói um futuro sobre alicerces incertos. Que alicerces incertos? O senhor pretende se casar com a senhora Almeida? Perguntou Helena diretamente. A pergunta pairou no ar como uma sentença. Isso não é... É uma pergunta simples, Marcelo. O senhor planeja um relacionamento formal com a mãe substituta de seu filho? Marcelo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cada resposta era uma armadilha. Sim significava admitir um relacionamento com a babá. Não significava condenar Sofia ao papel de figura temporária na vida de Davi. Planejo garantir ao meu filho o melhor futuro possível, disse ele finalmente. Com a senhora Almeida ou sem ela? Nesse momento, o telefone dele tocou. O número era desconhecido. Com licença, mas preciso atender. Pode ser importante para o meu filho. Ele atendeu sem esperar a permissão da comissão. Alô, senhor Antunes? Aqui é o Dr. Santana do Hospital Infantil. Seu filho foi trazido para a emergência. Por favor, venha imediatamente. Marcelo entrou no hospital como um furacão. O coração batia tão rápido que ele mal conseguia respirar. Na recepção, ele bateu as mãos no balcão. Davi Antunes, onde está meu filho? A enfermeira verificou o computador. Ala pediátrica, 3º andar. Quarto 314. Ele correu pelas escadas, pulando 2 degraus de cada vez. Ao chegar, viu Sofia sentada no corredor com o rosto pálido como uma parede. Ao vê-la, sentiu alívio e pavor ao mesmo tempo. O que aconteceu? Onde ele está? Sofia se levantou rapidamente. Marcelo, ele... Começou a engasgar no parque. De repente, não conseguia respirar. Engasgar? Como assim engasgar? Não sei. Um momento ele estava rindo e no próximo, o rosto dele começou a ficar roxo. Foi trazido de ambulância. O médico acabara de sair do quarto. Um jovem de jaleco branco que parecia cansado. Senhor Antunes, sou o Dr. Mendes. Como ele está? O que ele tem? Seu filho está com laringite. Pode ser perigoso em bebês, mas agimos rápido. Ele já respira normalmente. Marcelo sentiu os joelhos fraquejarem. Posso vê-lo? Claro, ele está estável, mas precisaremos observá-lo durante a noite. No quarto, Davi estava deitado em um berço branco, conectado a um monitor. Parecia tão pequeno, tão frágil. Marcelo se aproximou e tocou delicadamente a mão dele. Oi, tesouro, o papai está aqui. Davi abriu os olhos e sorriu fracamente. Aquele sorriso atravessou o coração de Marcelo e como uma faca. Senhor Antunes, disse o médico, gostaria de elogiar a senhora Almeida. Sua rápida reação provavelmente salvou a vida do seu filho. Marcelo se virou para Sofia. O que você fez? Quando vi que ele não conseguia respirar, comecei a fazer massagem cardíaca, como ensinaram no curso de primeiros socorros, e liguei imediatamente para a ambulância. Ela estava muito calma, acrescentou o médico. Nos deu todas as informações necessárias sobre o histórico médico da criança, sobre as vacinas, sobre o que ele comeu. Como você sabia o histórico médico dele? Sofia corou ligeiramente. Eu mantenho um caderno, anoto tudo, quando ele acorda, o que come, quanto tempo dorme, cada visita ao médico. Pensei que poderia ser útil. O médico assentiu com apreço. É uma abordagem muito profissional. Raramente vemos documentação tão detalhada. Nesse momento, Renato, Helena e os demais membros da comissão entraram no quarto. Aparentemente, eles interromperam a audiência e foram para o hospital. Como ele está? Perguntou Helena, mas em sua voz havia mais curiosidade do que preocupação. Está estável, respondeu o médico. E qual foi a causa? Interveio Renato. Laringite pode ser causada por um vírus, bactérias, às vezes alergia. Alergia? Renato olhou significativamente para Sofia. A que a criança poderia ter tido alergia?
Sofia sentiu o estômago revirar. Ela entendeu aonde Renato estava indo. Onde exatamente vocês estavam quando o ataque aconteceu? Perguntou ele. No Parque do Ibirapuera. Perto do lago, respondeu ela. E com o que a criança estava brincando? O que comeu? Ele não comeu nada. Apenas brincava e tocou em flores. Renato e Helena trocaram olhares. Que flores? O médico franziu a testa. Senhores, isso não é um tribunal. A criança está doente e precisa de repouso. Mas se a babá expôs a criança a um alérgeno, começou Renato. É uma coisa natural para uma criança nessa idade, interrompeu o médico. Bebês descobrem o mundo pelo toque. Laringite é uma condição muito comum. Mas o momento é suspeito, insistiu Helena. Justamente no dia da audiência. Marcelo não aguentava mais ouvir aquilo. Chega, saiam daqui, todos. Marcelo, eu disse, chega. Meu filho está doente e vocês estão fazendo disso um espetáculo. Saiam deste quarto imediatamente. Renato tentou dizer algo, mas o olhar de Marcelo era tão cheio de raiva que ele finalmente recuou. Isso não acabou, murmurou saindo. Quando ficaram sozinhos, Marcelo sentou-se ao lado do berço do filho. Sofia estava perto da janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo. Sofia? Sim. Desculpe pelo que aconteceu na audiência, pelas perguntas que fizeram. Não é sua culpa. Mas eu poderia ter te defendido melhor. Ela se aproximou dele. Marcelo, você não precisa me defender. Mas talvez eles tivessem razão em uma questão. Em qual? Talvez eu realmente não seja a pessoa certa para Davi. Talvez eu devesse... Não, interrompeu ele categoricamente. Não ouse dizer isso. Não depois do que você fez hoje. Ela olhou para Davi adormecido. Mas eles não vão desistir. E talvez eles tenham razão. Talvez ele precise de uma família de verdade. Marcelo se levantou e ficou diante dela. Ele tem uma família de verdade. Ele nos tem. Nós? Sim, nós. Porque hoje, quando pensei que poderia perdê-lo, entendi uma coisa. Que eu não consigo imaginar um futuro sem você. Nenhum. E o futuro? Sofia olhou para ele com os olhos bem abertos. Marcelo, eu te amo, Sofia, e quero que você fique. Não como babá, como parte da nossa família. Naquele momento, o monitor ao lado do berço de Davi apitou calmamente, e pela janela São Paulo vivia sua vida, inconsciente de que em uma das salas do hospital tudo acabara de mudar. Uma semana após a alta de Davi do hospital, a atmosfera na mansão Antunes era estranhamente calma. Como se a doença da criança tivesse feito todos os problemas anteriores perderem o significado. Marcelo ainda não havia voltado ao trabalho, passando os dias inteiros com o filho, observando cada respiração dele com a apreensão de um pai jovem. Sofia percebeu o quanto ele havia mudado. O homem que antes era tão confiante em qualquer situação, agora tremia quando Davi tossia. Verificava a temperatura dele várias vezes ao dia. Não conseguia dormir sem dar uma olhada no quarto do bebê. Mais um pouco e você vai dormir no berço dele, brincou ela. Mas em sua voz havia ternura. Desde aquela noite no hospital, quando Marcelo lhe declarou seu amor, eles não conversaram sobre o futuro. Como se ambos precisassem de tempo para se acostumar com essa nova realidade. No quinto dia, houve uma visita inesperada. Sofia abriu a porta e viu uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, mas com uma expressão gentil no rosto. Bom dia. Meu nome é Ana Ribeiro. Sou a mãe do Pedro. Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Senhora Ribeiro, eu... Poderia conversar com a senhora? Sofia a deixou entrar na sala, as mãos tremendo. Depois de 2 anos, ela estava cara a cara com a mãe do menino cujo acidente havia destruído sua vida. Como a senhora me encontrou?
Ana Ribeiro sentou-se calmamente. Quando li no jornal sobre seu trabalho com o Sr. Antunes, algo me chamou a atenção. Verifiquei seu sobrenome anterior. Eu queria ter certeza. A senhora quer me processar novamente? Porque se sim, então... Não, interrompeu ela gentilmente. Eu vim pedir desculpas. Sofia olhou para ela com descrença. Desculpas? Pelo quê? Por tudo o que a senhora passou por nossa causa. Pelo processo, por termos permitido que os advogados a apresentassem como uma pessoa irresponsável. Lágrimas surgiram nos olhos de Ana Ribeiro. Há 3 meses, descobrimos a verdade sobre a escola. Sobre o fato de que os brinquedos estavam com defeito há 2 anos. Sobre o fato de que o dinheiro para a reforma foi roubado. Sofia não conseguia proferir uma palavra. Meu filho, Pedro, me dizia há anos que a senhora não era culpada, que aqueles brinquedos eram escorregadios, perigosos, mas eu precisava tanto de alguém culpado. Como ele está? Bem? Joga futebol no time da escola, só manca um pouco quando está cansado. Mas não é sobre isso. Ana tirou um envelope da bolsa. Este é um cheque. Pelo valor total que a senhora pagou, com juros. Sofia olhou para o envelope sem conseguir acreditar no que ouvia. Não posso aceitar isso. Mas a senhora deve. Não é um dinheiro de doação. É a devolução de uma quantia cobrada indevidamente. Nesse momento, Marcelo entrou na sala com Davi nos braços. Desculpe, não sabia que tínhamos visitas. Ele parou, vendo o rosto de Sofia. Esta é a senhora Ribeiro, disse ela baixinho, a mãe do Pedro. Marcelo imediatamente entendeu o significado daquela visita. Posso deixá-las a sós por um momento? Perguntou ele delicadamente. Ana Ribeiro olhou para Davi em seus braços. Que menino lindo! Quantos meses ele tem? 6, respondeu Marcelo com orgulho. Dá para ver que ele é muito amado. Quando Marcelo saiu, Ana se voltou para Sofia. Vejo que a senhora encontrou seu lugar. É complicado. Você o ama? Esse homem? Sofia corou. Não é tão simples. Sou apenas a babá do filho dele. Apenas? Ana sorriu gentilmente. Minha querida, a maneira como ele olhou para você quando entrou nesta sala não era o olhar de um homem olhando para uma babá, mas a família dele, a esposa falecida. Você não pode viver à sombra de uma pessoa falecida e não pode se punir por um passado do qual não teve culpa. Sofia sentiu algo se quebrar dentro dela depois de 2 anos. Todas as emoções reprimidas, o sentimento de culpa, o medo do futuro, tudo isso de repente se libertou. Não sei se mereço ser feliz, sussurrou ela em meio às lágrimas. Ana se aproximou dela e segurou suas mãos. Todos merecem ser felizes, e especialmente uma pessoa que consegue amar o filho alheio como se fosse seu. Como a senhora sabe? Porque eu vejo isso em seus olhos quando você olha para aquele menino. O mesmo olhar que eu tinha quando Pedro nasceu. Após a saída de Ana, Sofia ficou muito tempo sentada na sala, segurando o cheque nas mãos. Aquele dinheiro significava liberdade. Ela poderia quitar todas as dívidas, proporcionar melhores cuidados à mãe, começar uma nova vida. Mas ela queria uma nova vida. Ela não preferia ficar ali, com Marcelo e Davi, construindo algo que poderia se tornar uma verdadeira família. Marcelo a encontrou, ali 1 hora depois, ainda com o cheque na mão. Tudo bem? Ela me pediu desculpas e me devolveu todo o dinheiro. Isso é maravilhoso. Agora você pode... Ele parou, percebendo as implicações. Você pode ser livre, completou ele baixinho. Sofia olhou para ele. E se eu não quiser ser livre? Se eu quiser ficar? Então fique. Como o quê? Babá? Sua... Como você? Sofia, a mulher que eu amo. Ela se aproximou dele e colocou a mão sobre o coração dele. Nesse caso eu fico, mas com uma condição. Qual?
Que você nunca mais tenha que se envergonhar de mim, diante da família, diante do mundo, diante de ninguém. Marcelo a puxou para perto. Envergonhar? Tenho orgulho de você. O maior orgulho do mundo. Maio trouxe a São Paulo a verdadeira primavera. O jardim da mansão Antunes explodiu em cores. As flores brancas das macieiras se misturavam com as peônias rosas, e a grama jovem era tão verde que doía os olhos. Davi já sentava-se com firmeza e começava a tentar as primeiras palavras. Sofia e Marcelo viviam agora como uma verdadeira família, embora oficialmente ela ainda fosse sua funcionária. Pela manhã, tomavam café da manhã juntos, à noite colocavam Davi para dormir, e os fins de semana passavam em passeios pelo Parque do Ibirapuera ou outros locais da cidade. A única sombra na felicidade deles era o caso da comissão familiar, que ainda não havia tomado uma decisão final. Renato e Helena não desistiram, especialmente depois que souberam do novo status do relacionamento entre Marcelo e Sofia. Certa tarde, Marcelo estava sentado no jardim observando Sofia brincar com Davi em uma manta. O menino tentava engatinhar em direção a uma borboleta que pousara na grama. Sua concentração era tão intensa que Marcelo não conseguiu conter o riso. "No que você está pensando?" perguntou Sofia, pegando Davi, que finalmente agarrou uma folha em vez da borboleta. "Em como, há um ano, eu não conseguia imaginar essa cena." "Que cena!" Eu, como um pai feliz. Sofia sentou-se ao lado dele, segurando Davi no colo. "E agora você consegue?" "Agora eu não consigo imaginar mais nada." Nesse momento, o telefone tocou, interrompendo o momento de paz. Marcelo olhou para o visor e ficou tenso. "É o advogado. Preciso atender." A conversa durou alguns minutos. Sofia observou o rosto de Marcelo passar da esperança pela apreensão até a resignação. "O que aconteceu?" perguntou ela quando ele desligou. "A comissão tomou uma decisão. Querem nos ver amanhã de manhã." Ele te disse? "Não, apenas que a decisão foi tomada por unanimidade." Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Marcelo andava pela casa como um animal enjaulado, verificando documentos, preparando argumentos. Sofia sentou-se ao lado do berço de Davi, olhando para a criança adormecida e se perguntando se aquela seria a última noite deles juntos. Pela manhã, enquanto se preparavam para sair, Davi estava excepcionalmente animado. Ele ria, agitava os bracinhos e, quando Marcelo o pegava nos braços, aninhava-se fortemente em seu pescoço. "Como se soubesse", disse Sofia baixinho. "Soubesse o quê?" "Que é um dia importante." Na sala da comissão esperavam os mesmos rostos de um mês antes, mas a atmosfera era mais formal. Sobre a mesa havia uma pasta grossa de documentos. "Senhor Antunes, senhora Almeida", começou a presidente da comissão. "No último mês, analisamos cuidadosamente a situação de vocês." Marcelo segurava Davi no colo e a criança observava calmamente as pessoas reunidas. "Consideramos todos os fatores: as condições de moradia, a estabilidade financeira, a situação emocional da criança, as competências de cuidado." A pausa pareceu durar uma eternidade. "E as circunstâncias extraordinárias que ocorreram durante nosso encontro anterior." Renato e Helena estavam com rostos impassíveis. A reação da senhora Almeida, em uma situação de risco de vida para a criança, foi exemplar. Suas competências nos cuidados com o bebê são inquestionáveis. Sofia sentiu o coração acelerar. O Sr. Antunes demonstrou responsabilidade e engajamento paterno, que aumentaram significativamente nos últimos meses. Mas Marcelo não aguentou. "Mas há certas questões que levantam nossas dúvidas." Helena sorriu triunfantemente. "O caráter não convencional do relacionamento de vocês, a falta de status legal formal da senhora Almeida, a história de seus problemas profissionais."
Marcelo tentou falar, mas a presidente levantou a mão. No entanto, continuou ela, a criança demonstra todos os sinais de desenvolvimento emocional e físico adequado. Está claramente ligada a ambos os cuidadores e se sente segura em sua presença. Davi, como que para confirmar essas palavras, estendeu os bracinhos em direção a Sofia e riu quando ela o pegou. Portanto, a comissão decidiu... Outra pausa dramática. Que o Sr. Antunes mantenha a guarda total de seu filho. Sofia sentiu um alívio tão grande que teve a sensação de que desmaiaria a qualquer momento. Contudo, acrescentou a presidente, a comissão estabelece uma condição. Que condição? Perguntou Marcelo. O status legal da relação de vocês deve ser regularizado em 6 meses. A criança precisa de estabilidade legal, não apenas emocional. Renato se levantou abruptamente. Isso significa que, se vocês decidirem viver como família, isso precisa ter fundamentos legais. Casamento, adoção, união estável, qualquer coisa que dê à criança um total senso de segurança. Helena olhou para eles com ódio. E se não, o caso será reconsiderado. Após sair da comissão, eles ficaram em silêncio no carro. Davi dormia na cadeirinha, cansado das emoções do dia. 6 meses, disse Marcelo finalmente. 6 meses, repetiu Sofia. Isso significa... Significa o quê? Significa que temos que nos casar? Sofia olhou para ele com um sorriso. Temos, ou talvez queremos. Marcelo se inclinou e a beijou delicadamente. Queremos, sussurrou ele. Queremos muito. No retrovisor, eles viam Davi dormindo tranquilamente, inconsciente de que acabara de se tornar parte de uma família verdadeira, legal e amorosa. O outono em Campos do Jordão era mágico. A Serra da Mantiqueira se tingia de amarelo e vermelho, e o ar tinha aquela limpidez especial que fazia cada respiração ser como um gole de vida. Marcelo alugou uma casa de madeira nos arredores da cidade. Eles precisavam de tempo longe de São Paulo, da pressão dos negócios, dos olhares da família. Davi já tinha 10 meses e tentava dar os primeiros passos, segurando-se nos móveis. Sua alegria em descobrir o mundo era contagiante. Cada novo som, cada folha, cada brinquedo provocava nele explosões de riso que enchiam a casa de madeira de calor. Olha para ele, disse Sofia, observando Davi tentar pegar um gato que o observava cautelosamente à distância. Em 1 ano, ele estará correndo por toda a serra. Marcelo a abraçou por trás, puxando-a para perto. Em 1 ano, ele terá mãe e pai oficialmente. O noivado deles havia acontecido 1 mês antes, no jardim da mansão em São Paulo, sem testemunhas, sem grande cerimônia. Apenas os dois, Davi e um anel que pertencera à avó de Marcelo. O momento foi simples e natural, como se tivesse sido escrito pela própria vida. Agora, em Campos do Jordão, planejavam o casamento para a primavera. Uma pequena cerimônia em uma capela de madeira que encontraram durante um dos passeios. O local era charmoso, uma antiga construção do século XVII, cercada por pinheiros, com vista para as montanhas. Minha mãe ficará feliz, disse Sofia, pensando em Dulce, que visitavam semanalmente. O estado de sua mãe se estabilizara graças a uma nova terapia, que podiam pagar com o dinheiro devolvido pela família Ribeiro. E o que você acha que Beatriz diria? Essa pergunta surpreendeu Sofia. Marcelo raramente mencionava sua falecida esposa, mas ultimamente, enquanto planejavam o futuro, a presença dela em suas vidas tornava-se mais palpável. Você pensa nela com frequência? Marcelo sentou-se na poltrona perto da lareira, onde o fogo crepitava. Penso se tenho o direito de ser feliz, se não é uma traição à memória dela. Sofia sentou-se no chão aos pés dele. E o que ela diria, se pudesse te responder? Marcelo permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para as chamas.
Ela diria para eu não ser bobo. Beatriz sempre foi prática. Se soubesse que estou deixando Davi sozinho, ela me daria uma bronca. E se soubesse que Davi me tem, ela diria que eu não poderia ter escolhido melhor. Na voz de Marcelo havia uma certeza que convenceu Sofia de que ele realmente acreditava nessas palavras. Encontrei algo hoje, disse ela, tirando um envelope antigo de uma gaveta. Nas coisas de Beatriz, que você queria que eu separasse. Marcelo olhou para ela com apreensão. O que é? Uma carta, escrita para você, mas nunca enviada. Está datada de 1 mês antes do parto. As mãos de Marcelo tremeram enquanto ele abria o envelope. A letra era da caligrafia de Beatriz, miúda, cuidadosa, cheia de arabescos característicos. Meu querido Marcelo, se você está lendo esta carta, significa que algo deu errado e eu não estou mais com vocês. Quero que você saiba algumas coisas. Primeiro, não se culpe. Eu sabia dos riscos quando decidi engravidar, mas eu queria te dar um filho mais do que qualquer coisa no mundo. Segundo, não fique sozinho. Você é um bom homem, mas péssimo em ser solitário. Encontre alguém que ame nossa criança, que cuide de vocês dois. Terceiro, nosso filho precisará de uma mãe. Não uma ideal, não uma santa, apenas uma verdadeira. Alguém que cante canções de ninar para ele, alguém que o abrace quando ele tiver um pesadelo. E por último, seja feliz. Não por obrigação, não por costume. Seja feliz de verdade. Você merece isso. Eu te amo. Ame de novo. Sua Beatriz. Quando Marcelo terminou de ler, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sofia sentou-se em silêncio, sem saber se deveria confortá-lo ou dar-lhe espaço. Como se ela soubesse, sussurrou ele finalmente. Soubesse o quê? Que eu te encontraria, que você cantaria canções de ninar para Davi. Sofia se aproximou dele e segurou o rosto dele em suas mãos. Talvez ela soubesse mesmo, talvez tenha sido ela quem nos uniu. Naquela noite, enquanto Davi dormia em seu berço e eles sentavam juntos na varanda, olhando as estrelas sobre a Serra da Mantiqueira, Marcelo sentiu pela primeira vez desde a morte de Beatriz uma paz completa. Não havia mais sentimento de culpa, não havia medo do futuro. Quero que nosso casamento seja alegre, disse ele. Sem preto, sem tristeza. Apenas a alegria de termos um ao outro. E Davi? E Davi? Eles olharam para as montanhas que sob o luar pareciam gigantes prateados, guardando a felicidade deles. Em alguns meses, seriam uma verdadeira família, não apenas no coração, mas também aos olhos da lei. Mas o mais importante é que eles já eram. A primavera em Campos do Jordão era como um renascimento. A neve derretia nos picos da Serra da Mantiqueira, revelando campos verdes, onde os primeiros açafrões brotavam do chão. Na pequena capela de madeira sob as montanhas, tudo estava preparado para a cerimônia que mudaria a vida de 3 pessoas. Davi já tinha 1 ano e dava passos firmes, segurando-se nas mãos de Sofia. Sua primeira palavra foi mamãe, que ele disse 1 mês antes, olhando diretamente para ela. Naquele dia, Sofia chorou de felicidade por meia hora. Na capela, poucas pessoas se reuniram. Ana Ribeiro com seu filho Pedro, alguns verdadeiros amigos de faculdade de Marcelo, Dulce Almeida, que tinha um dos seus dias melhores e reconhecia a todos, e o pároco da igreja local, Renato. E Helena receberam convites, mas não compareceram. Sua última tentativa de ataque legal terminou em um fracasso espetacular, quando o tribunal não apenas rejeitou sua apelação, mas também os condenou a cobrir os custos do processo. Sofia estava em frente ao espelho na pequena sacristia, ajeitando um vestido branco simples. Não era um vestido de princesa de conto de fadas, mas ela se sentia linda nele. Marcelo lhe deu um colar de pérolas brancas, o mesmo que sua avó usou no dia do casamento. "Pronta?" perguntou Ana Ribeiro, que aceitara ser sua madrinha.
Nunca estive tão pronta para algo na vida. Na capela, Marcelo esperava em um terno escuro, segurando Davi nos braços. O menino estava fascinado pela música do órgão e agitava os bracinhos ao ritmo da melodia. Quando Sofia entrou, todos os presentes se levantaram. Mas ela só via Marcelo e Davi, sua família. A cerimônia foi curta e emocionante. O pároco falou sobre o amor que nasce das dificuldades, sobre famílias que se formam não apenas de sangue, mas de escolha e dedicação. Vocês aceitam um ao outro como esposos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Aceitamos, responderam ao mesmo tempo. Quando Marcelo beijou sua recém-esposa, Davi bateu palmas, provocando o riso de todos os presentes. Após a cerimônia, houve uma modesta festa em um restaurante de montanha com vista para a Serra da Mantiqueira. Pedro, que apesar de mancar levemente corria energicamente, fez amizade com Davi e lhe mostrava como fazer bolhas de sabão. Fico feliz que a senhora o tenha, disse Pedro a Sofia. A senhora será uma boa mãe. Como você sabe? Porque a senhora tem boas mãos, mãos que pegam para salvar, não para machucar. À noite, quando os convidados já haviam partido e Davi dormia em seu quarto na casa alugada, Sofia e Marcelo sentaram-se no terraço, olhando as estrelas. Você está pensando em algo? Perguntou Marcelo. Estou pensando que, há 1 ano, eu era uma mulher solitária com um passado que parecia sem futuro. E hoje você é minha esposa e mãe do meu filho. Nosso filho, corrigiu ela. Nosso filho. Marcelo levou a mão ao bolso e tirou uma pequena caixinha. Não é uma aliança, você já tem a sua. É outra coisa. Dentro havia um pingente dourado com a palavra mamãe, em uma caligrafia infantil, irregular. Davi desenhou isso? Ele tem só 1 ano. Marcelo riu. Ajudei um pouco, mas a ideia foi dele. Na semana passada, quando eu disse a ele que seríamos uma família de verdade, ele olhou para você e disse, mamãe, por tanto tempo, até que eu entendi. Sofia colocou o colar com as mãos trêmulas. É perfeito. Assim como nossa vida. Eles ficaram em silêncio, ouvindo os sons da noite nas montanhas. Ao longe, um lobo uivava para a lua, e em algum lugar na floresta, uma coruja respondia com sua voz. Marcelo? Sim? Eu te amo, você e Davi, e tenho orgulho de sermos uma família. Eu também te amo, e obrigado. Pelo quê? Por nos aceitar, ambos, por me mostrar como ser um pai de verdade, por dar a Davi o que eu não conseguia dar a ele, e o que eu dei a ele, o amor incondicional de uma mãe. Naquela noite, já deitados na cama, ouvia-se pela janela aberta os sussurros do vento nos pinheiros. Sofia ouvia a respiração regular de Marcelo e o leve ronco de Davi do quarto ao lado. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu completa. Não havia mais o medo de que alguém a deixasse. Não havia o sentimento de que não merecia a felicidade. Havia apenas amor, a vida cotidiana e a perspectiva de um futuro juntos. E sobre a Serra da Mantiqueira brilhavam as estrelas, testemunhas de uma pequena, mas grande história de como 3 pessoas se tornaram uma família. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.